Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está em 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 47. 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 47. 2 Samuel, capítulo 22 e o versículo 47. O tema do texto diz assim: Cântico de louvor de Davi. Vamos ler a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Diz assim, versículo 47. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu falar aqui o que Deus colocou no meu coração, é necessário entender esse contexto desse texto, né? De 2 Samuel, capítulo 22. Se nós lermos o texto inteiro, não dá para me ler aqui porque eu tenho pouco tempo, eu separei apenas um versículo só. Mas eu vou resumir. Existia um homem chamado Davi, esse homem foi consagrado rei. E existia um homem que também era rei, que o nome dele era Saul. E Davi veio para substituir esse homem chamado Saul. Esse homem chamado Saul não aceitou ser substituído por Davi, ou seja, ele não aceitou perder o seu reinado para Davi. Daí então começou uma perseguição muito grande de Saul contra Davi. E Davi teve que fugir muitas vezes das perseguições de Saul. Mas o interessante é que muitas vezes Deus colocou Saul nas mãos de Davi para que Davi pudesse matar ele. Mas Davi não quis matá-lo. Davi foi misericordioso com ele, mas mesmo assim, mesmo sabendo, tendo a vida poupada pelo Davi, pelo rei Davi, que era futuro rei de Jerusalém, de Israel, mesmo assim Saul perseguia Davi implacavelmente, mesmo tendo sua vida poupada diversas vezes. Não foi só uma vez não, foram várias vezes, diversas situações que Deus entregou o rei Saul nas mãos do futuro rei, que era Davi, e Davi não o matou. Então, Davi preferiu entregar Saul nas mãos de Deus. Então, Davi escreveu esse cântico, é um cântico, né? Esse livro, esse texto de 2 Samuel, capítulo 22, é um cântico de agradecimento, porque Deus eliminou Saul. Na verdade, Saul foi morto, mas não pelas mãos de Davi. Não só Saul, mas toda a família dele, toda a família real de Saul, né, foram mortos. E Davi fez esse texto para agradecer a Deus dos livramentos que Deus dá. E eu separei esse versículo: O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva, porque eu achei interessante, porque ele está sempre declarando: o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é santo. E nós temos que declarar assim, que o Senhor vive, o Senhor reina, Ele é santo. Ele nos dá a vitória diante dos nossos inimigos. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha raiva dos teus inimigos. Peça a Deus autocontrole para não ceder às provocações deles, nem cair nas armadilhas dele. Apenas entregue os seus inimigos nas mãos de Deus, assim como o rei Davi fez com o antigo rei, que era o rei Saul. Entregou o rei Saul nas mãos de Deus diversas vezes e decidiu
deixou que Deus decidisse o que fazer com ele. Faça assim. Faça essa oração. Senhor, eu entrego os meus inimigos em tuas mãos. O Senhor decidirá o que fazer. E pronto. Siga a sua vida, não se preocupe com os teus inimigos. Peça a Deus proteção, exalte a Deus o tempo todo, exalte a grandeza, a santidade do Espírito Santo de Deus e do nosso Mestre Jesus. Devemos exaltar ao nosso Deus Altíssimo e ao nosso Mestre Jesus. Entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus, confiar em Deus, entregando os nossos inimigos nas mãos de Deus e falando, Senhor, eu entrego os meus inimigos em tuas mãos. O Senhor decidirá o que fazer. Pode ter certeza que Deus vai decidir o que fazer contra os teus inimigos. E apenas continue adorando a Deus, siga a Deus, sirva a Deus. Você que já é evangélico, fique firme na caminhada com o Senhor. Não abra mão da caminhada com o Senhor. E você que ainda não é evangélico, não é evangélica, tem outra crença, eu não quero te forçar a mudar de crença, a mudar de religião, mas eu quero te convidar a visitar uma igreja evangélica e ouvir a palavra que vai ser pregada lá. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, declare que Deus vive, declare que Deus reina, declare que Deus é santo, porque Ele nos protege dos nossos inimigos, assim como ele protegeu o rei Davi dos inimigos dele, inclusive do rei Saul, que perseguiu ele durante anos implacavelmente. Mesmo Deus colocando ele nas mãos de Davi, Deus entregou Saul nas mãos de Davi em diversas situações. E Davi não quis matar o inimigo dele, que era o rei Saul. Então, não queira o mal de ninguém. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus temperança, peça a Deus paciência e não queira o mal de ninguém, nem dos teus inimigos. Apenas ore entregando os teus inimigos nas mãos de Deus e deixa que Deus decida o que fazer com eles, assim como o rei Davi fez. Todos os inimigos de Davi foram entregues nas mãos de Deus e Deus deu cabo de todos eles. Todos que se levantavam contra Davi não prevaleciam. E eu profetizo que todos que se levantarem contra mim e contra você não prevalecerão. Mas você não pode ter sentimento de vingança. Faça essa oração entregando os teus inimigos nas mãos de Deus e deixando que Ele decida o que fazer. E sempre adore ao Senhor Jesus. Cante louvores para Deus. Ouça louvores e louvores cristocêntricos. Louvores que exaltam a Deus e o nosso Mestre Jesus. Tá bom? Fica com essa palavra. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Se você puder, leia o capítulo inteiro de 2 Samuel, capítulo 22, e com certeza Deus vai falar contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo e tchau.